Olá pessoal, vamos a mais um curso de sensores de temperatura, hoje falando do Thermopares, módulo 34, CQI 9, Sistema de Tratamento Térmico. 3.1.1 Thermopares, como assim? É mais uma explicação sobre a CQI 9. Nesse tema aqui nós vamos tratar da tabela 312. Na realidade, a gente está dando uma repassada em toda a parte de CQI 9, e aí começamos aqui pelo item 3.1 da norma, né, que fala sobre a aplicação de termopares. Os termopares precisam atender os requisitos das tabelas citadas na norma CQI 9, e na realidade são 1, 2, 3, 4, são 5 tabelas. A 311, nós já fizemos um vídeo sobre ela, que é o vídeo Thermopares 33, né? A tabela 3.1.2 vai ser comentado nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as tabelas 313, 314 e 315. Aí a gente finaliza a parte de aplicações de termopares da CQI 9, e aí a gente vai um pouquinho além aí nessa norma, para a gente poder fechar todo o assunto relativo à temperatura, com relação à aplicação de termopares, toda a parte do item 3.1, que ela começa com 311, que é a aplicação de termopares, e vai a 312, 313, 314. Então, a gente vai fechar toda essa parte aqui de termopares e sensores de temperatura, calibrações e etc. Vamos lá, a tabela 312 é essa tabela aqui, que eu coloquei aqui nesse vídeo, né? Ela fala sobre os requisitos de calibração e reposição para termopares usados como padrões primários e secundários. Na realidade, essa tabela ela fala sobre a calibração dos termopares que são usados como referência, né? Então, vamos dar uma olhada na tabela aqui para a gente poder entender. Aqui é o termopar propriamente dito. Aqui nós temos um padrão primário, por exemplo, se eu quiser ter um padrão primário no meu sistema, e os padrões secundários. O interessante é o seguinte: padrão primário é somente o termopar tipo RS, que é metal nobre, e também o metal nobre RS e o B, eles também podem ser padrões secundários. O metal base, né, os termopares tipo K, tipo J, tipo N, tipo E, eles só podem ser padrão secundário. Então, por exemplo, se eu quiser ter um padrão secundário no meu processo, ele tem que ser de metal base, né? Ou de termopar de metal nobre. Ele poderia ser qualquer um desses dois. Qual que é a vantagem? É que o de platina, que é os termopares tipo RS, ou padrão tipo B, que eu também posso ter como secundário, esses dois carinhas aqui, eu recalibro a cada 2 anos, e ele aceita a recalibração, né? O caso do padrão secundário de metal base, recalibração é proibida, e você tem que calibrar no primeiro uso, né, da utilização, e substituir todos os anos. Então, a vantagem do metal nobre sobre o metal base é que eu posso recalibrar a cada 2 anos, e eu posso usar o mesmo termopar. O de metal base, que é os termopares padrões, volto a repetir, o K, o N e o E, né? Você pode usá-lo, e depois de 1 ano você tem que substituir. Ele não aceita a recalibração. Isso eu estou falando, veja bem, primeiro dos termopares que são usados como padrões de referência na minha empresa, tá? Eu não cheguei ainda no termopar que é usado no processo. Então, é isso que acontece aqui na parte de calibração, quando ele é metal nobre e metal base. Aplicação, por exemplo, um padrão primário, eu posso usar ele como padrão de calibração secundário. Notem que para mim ter o padrão secundário, eu tenho que usar a calibração dele contra um padrão primário. Então, por exemplo, eu posso ter na minha empresa um padrão primário para mim criar padrões secundários, ou mandar calibrar fora, né? E esse padrão primário, o que é? Padrão primário. Um termopar padrão primário com instrumento padrão primário deve ser utilizado para calibrar termopares de padrão secundário. Então, está aqui. Para mim fazer o secundário, eu tenho que ter o quê? Padrão primário, tá?
E ele é calibrado como esse padrão primário? Padrão de referência. O que é o padrão de referência? 3, vamos dar uma lida aqui. Um termopar de metal nobre, tipo R ou S, calibrado conforme padrão de referência NIST ou equivalente. Nenhum erro é permitido. Tá? Então esse termopar padrão aqui, eu calibro ele contra um padrão de referência que não tem nenhum tipo de erro. Nenhum erro é permitido. Né? E esse padrão primário, ele tem uma precisão, ele tem que ter uma precisão de mais ou menos 0,6 graus ou mais ou menos 0,1%, o que for maior. Então eu calculo isso, vejo o que é maior e utilizo. A mesma forma aqui. O padrão secundário de metal base, ele já tem um erro como se fosse uma calibração especial, mais ou menos 1,1 grau ou mais ou menos 0,4% do que for maior. Observe que daqui para frente a gente vai ver que o padrão secundário do metal base e até os termopares que são usados no processo, todos eles têm que ser o calibração especial. Então, se você vai usar um termopar no seu processo ou vai usar como padrão de referência, como um padrão secundário, ele tem que ter, no mínimo uma calibração especial, para que ele atenda a CQI 9. Tá? Os outros aqui são padrões secundários de platina, que tem uma precisão melhor, por isso que a platina ela é usada como um padrão primário, porque a precisão dela é maior para altas temperaturas. Por quê? Porque o metal nobre ele é mais homogêneo, né, do que o metal base. Então, por isso que é usado o termopar de platina RS para ser usado também para ter um padrão primário. O tipo B ele é aceito porque ele já tem uma condição de metal nobre, mas ele só pode ser usado como padrão secundário. Tá? Os intervalos de calibração, aqui a aplicação, também é importante, o padrão primário é um padrão de calibração, é usado para fazer padrão de calibração secundário, como a gente acabou de ver aqui. Eu uso o primário para criar os meus secundários. Então, a aplicação de um padrão primário é padrão de calibração secundário, que está aqui. Tá? E qual que é a utilização, a aplicação desses padrões aqui secundários de metal nobre e o padrão secundário de metal base? É um termopar de teste de calibração. Eu uso ele para fazer teste de calibração na minha empresa. Tá? Quando eu preciso criar esse cara aqui, eu uso quem? O padrão primário. Né? A vantagem, aqui o intervalo, como a gente já falou, vamos ressaltar. A vantagem de metal nobre é que eu tenho uma condição de recalibração, eu posso recalibrar, tá? Eu não preciso substituir e jogar fora e comprar outro, eu posso recalibrar. O padrão primário recalibra-se a cada 3 anos e o padrão secundário de metal nobre recalibra-se a 2 anos e eu posso reutilizá-los. Né? O metal base não. O metal base eu sou obrigado a substituí-lo a cada 1 ano, e a recalibração é proibida. Vamos ver o número 4 aqui. Termopares de metal base não devem ser recalibrados. Né? O 3 a gente viu aqui, o padrão de referência 3. Vamos ler aqui o 1, o 2, padrão secundário. O uso é limitado para a calibração da uniformidade da temperatura, a precisão do sistema, o controle, o registro, o monitoramento e a carga do termopar. São esses termopares dito padrão secundário. Aqui a gente termina a tabela 3, 1, 2. No próximo a gente vai fazer a 3, a 4 e a 5, para a gente poder fechar justamente a parte de aplicação e entendimento da CQI 9. Também tem um vídeo aí que a gente fala sobre o glossário, que também tem muito termo lá, que às vezes o pessoal anda ligando aí perguntando, né? E lá existe a resposta para isso. Tá? O que são termopares não reutilizáveis, então tem tudo lá. É bem interessante, além da gente também ver a norma, ver o glossário. Com esses vídeos eu quero mostrar para vocês a importância de ler norma e saber interpretar a norma, saber ler também o glossário, por exemplo, a importância de ler um glossário de uma norma. Então a gente vai tanto aprender nas coisas que a gente está vendo aqui, como consultar também uma norma. Tá? Então é bem interessante. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, a gente está precisando de inscrições. Tá? Criamos aí um WhatsApp para fazer um grupo de debate aí, a gente está juntando uma série de pessoas, tiver dúvida no dia a dia tal,
tem um grupo aí do WhatsApp, o Facebook. Meu nome é José Eduardo Toselli, um grande abraço a todos, meu muito obrigado.